Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth, que hoje a Beth vai passar o estudo do Livro dos Espíritos para a gente. Ela vai fazer o estudo, é o capítulo 8, Beth, só me esclarece se é o Isso. capítulo 8, questão 455. Ela vai falar para a gente. Ô, Beth, muito obrigado. Seja bem-vinda, querida amiga, à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Ainda somos uma casa virtual. Um dia a gente será uma casa física, se Deus assim nos ajudar. Estamos com o CD, né, divulgando para quem quiser comprar o CD para a gente arrecadar para ajudar a Casa Espírita, né? Para que a gente possa levantar. Então, me deixa aqui um recado no chat, quem puder, e tiver interessado, a gente combina o local de entrega e a gente acerta. Beleza? Obrigado, pessoal. Beth, minha querida amiga, você pode iniciar com a prece, depois vibração no final, quando acabar a prece. E por gentileza, amiga querida, é com você. Obrigado, viu? Boa noite, amigos. Eu que agradeço essa oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos. Como o Rodrigo disse, hoje é o capítulo 8, mas é só a questão 455 que a gente vai abordar. O capítulo 8 chama-se Emancipação da Alma. Então, o que é emancipar? É libertar. Então, emancipação é libertação. É tornar-se independente. E enquanto estamos encarnados, o nosso espírito fica preso na matéria. Mas a alma, nossa alma, o nosso espírito, pode se libertar parcialmente durante o sonambulismo, durante o êxtase. Então, nessas condições, o espírito se desprende do corpo físico, e aí tem uma maior independência, porque ele não sofre a influência da matéria. E vai, né? Vai passear lá no plano espiritual. E voltando um pouquinho, hoje nós vamos falar da 455, mas na questão 407, falando do sono, o Allan Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos ensinam: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem ao corpo. Temos, né, o nosso perispírito está unido ao corpo físico, através de laços energéticos, magnéticos. E não precisando né, o corpo da sua presença, né, o espírito vai, este se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o corpo está lá, descansando, o espírito não está atuando no dia a dia, comandando esse corpo. Então, como diz a espiritualidade lá no Livro dos Espíritos, o espírito se lança ao espaço e, e se relaciona com os espíritos desencarnados. E somente no desencarne é que o nosso espírito se desliga desse corpo físico. Então, quando a gente morre, o espírito, mas o perispírito segue viagem para outra dimensão, a dimensão espiritual, e o corpo físico se deteriora. E a emancipação da alma ocorre no sono, então, no sono, o espírito desdobra desse corpo físico, se liberta parcialmente do corpo físico, enquanto o corpo se refaz energeticamente. E o espírito retorna momentaneamente àquele plano extrafísico, né? O plano que vai além da matéria, enquanto o corpo repousa. E toda noite, durante o sono, nós nos emancipamos do nosso corpo físico. Existe uma maior liberdade do nosso espírito, porque não está assim tão preso a esse corpo físico, só parcialmente. Enquanto o corpo dorme,
o espírito se liberta. O espírito não precisa dormir, ele não fica grudado no corpo físico durante o sono, existe um desligamento parcial, mas o espírito fica grudado, ligado, grudado não, fica unido ao corpo físico pelo cordão de prata, que é um cordão fluídico, né? Que une corpo físico e perispírito. Nós somos formados de três instâncias, né? O espírito, a matéria, que é o corpo físico, e o perispírito, um corpo energético, que faz essa ligação espírito-corpo físico. Esse cordão de prata é uma extensão do perispírito. São filamentos energéticos que justamente fazem essa conexão perispírito, corpo físico. E o cordão de prata fornece energia vital para o corpo, vitalizando o corpo, ou seja, mantém o corpo físico vivo, em pleno funcionamento. E no desdobramento, onde ocorre o desdobramento? No sono, no sonambulismo, no êxtase, na viagem astral, a pessoa, né, se emancipa a sua alma de uma forma consciente. Então, nessas condições, o espírito se desliga parcialmente do corpo físico, mas fica preso pelo cordão de prata a esse corpo físico. E esse cordão de prata não se rompe, ele é assim, fluídico, flexível, maleável, ele vai se afrouxando para permitir essa viagem, né, para o plano espiritual. E quando a gente acorda, esse cordão de prata encurta e o espírito volta para o corpo físico. Os médiuns videntes, eles dizem que esse cordão de prata varia em espessura, então, né, se o espírito está bem pertinho do corpo físico, ele está mais espesso, mais um calibre maior. Se ele foi muito longe, esse cordão de prata esticou muito, ele já está bem fininho. Pode acontecer o espírito no sono não voltar ao corpo, mesmo estando em funcionamento? Não, de jeito nenhum. Allan Kardec é enfático nesse ponto. Ninguém dorme, morre dormindo porque o espírito se desdobrou. Não. Se as pessoas que morrem dormindo, na verdade, momentaneamente o espírito volta para o corpo físico, mas houve uma pane nesse corpo físico, um AVC, um infarto, qualquer problema. É o corpo físico doente que deteriorou, que expulsa o espírito, né, dele mesmo. Então, nunca vai acontecer, por exemplo, no coma, a não ser no êxtase. No êxtase, mais tarde, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, de forma alguma, o espírito nunca vai morrer por estar viajando no plano espiritual. Então, ele está lá, né? Aí ele quer voltar, não consegue porque o corpo morreu. Não, Allan Kardec diz que isso é impossível de acontecer. Então, os médiuns videntes, né? Eles falam que esse cordão de prata varia em espessura, em brilho. Então, espíritos mais evoluídos, né, têm um perispírito mais brilhante. O cordão de prata é uma extensão do perispírito, ele também é mais brilhante. Varia em cor, varia em extensão, né? Dependendo da distância em que o espírito está do corpo físico. E ele não tem a cor prateada. Deram esse nome cordão de prata, mas a cor varia, né? Tem diversas cores. Então, quando a gente morre, o nosso espírito retorna ao mundo espiritual, mas ele continua vivo, né? Porque o espírito é imortal. E o corpo físico, que é efêmero, se deteriora. No cordão de prata, no desencarne, esse cordão de prata se desfaz, por isso que se fala em desenlace, porque o cordão de prata é um laço. Então, desenlace, existe um desenlace entre corpo físico e perispírito. Houve um desenlace, né? Ele morreu, ele faleceu, desenlace. E esses laços, eles que
quando são desligados, né? Então, por exemplo, esses laços se romperam, eles se desfizeram, aí o espírito se desconecta da matéria, mas é o corpo físico que morre. E aí, por quê? Quando também acontece que quando esses laços se rompem, a energia vital não é mais fornecida ao corpo físico, é o cordão de prata que fornece energia para o corpo físico. O corpo físico está morto, esse desenlace, esse cordão de prata se desfaz, não existe mais energia para o corpo físico, que morreu antes, né? Aí fala Allan Kardec, com isso, o espírito tem liberdade, né, no caso do desencarne, para retornar ao seu mundo de origem, que é a espiritualidade. E no caso das mortes violentas, esse cordão de prata se rompe, né, e aí ocorre o desencarne. Mas o cordão de prata ele é preparado para romper apenas no desencarne, diz Allan Kardec. Allan Kardec fala em cordão fluídico em algumas obras, por exemplo, a Revista Espírita de 1860, na página 86, lá nós podemos ler que o Dr. Vignal, ele se comunicou lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ele ainda estava encarnado, quer dizer, ele estava desdobrado do corpo físico, né? Então, Allan Kardec escreve, ainda encarnado, o Dr. Vignal, tal como ocorreu com o Conde R., tendo sido evocado, né? Kardec o evocou no dia 3 de fevereiro de 1860, o Vignal explicou que o seu espírito se comunicava com o corpo, né? Adormecido numa cidade chamada Sully, através do cordão fluídico. Então, ele estava lá dormindo, na cidade de Sully, o Dr. Vignal, o Allan Kardec o evocou, ele foi até a, a sessão mediúnica lá em Paris, mas continuou ligado pelo cordão de prata. E ele fala que esse cordão de prata mantinha o seu perispírito, o seu perispírito, se comunicando com o corpo físico. André Luiz também, no livro Missionários da Luz, né, fala que o cordão de prata é imprescindível à vida carnal, quer dizer, precisamos desse cordão de prata enquanto estamos encarnados, porque ele é que assegura a vitalidade desse corpo físico. Então, fala André Luiz, o cordão de prata é imprescindível à vida carnal, pois assegura a perfeita realização das funções biológicas vitais durante o período do sono natural, quando então o espírito se desprende do corpo físico para interagir no mundo espiritual. O espírito desencarnado tem consciência que não pertence mais no mundo material? Olha, ótima pergunta. A gente lê nas obras de André Luiz, nas obras da codificação, e depende de muita coisa. Então, tem espíritos que ainda são muito apegados à matéria, eles nem se preocupavam com a imortalidade da alma, com o seu aperfeiçoamento moral. E aí, quando eles morrem, desencarnam, eles nem entendem o que está acontecendo, eles ficam numa perturbação que às vezes demora dias, anos, meses. Agora, os espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, eles até é, já percebem que desencarnaram. Conta-se que o grande filósofo Herculano Pires, ele estava numa reunião mediúnica na garagem da sua casa com outros amigos, e ele subiu para o banheiro lá no quarto dele, e ele demorava para voltar. Aí um desses amigos que é médium psicografou uma mensagem do Herculano Pires, em que ele dizia assim: cheguei no plano espiritual, né? Fiz a passagem. Olha, né, quanta lucidez.
E até na Bíblia, no livro Eclesiastes, no capítulo 12, a gente lê a palavra cordão de prata. Então, é até um poema, né, em que, né, está escrito assim: quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quer dizer, quando ficar velhinho, né, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não despertar, ou seja, o tempo passou, né? Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas, então os amigos, né, que pranteiam, choram, né, pela morte dele, né? Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, olha, o Eclesiastes é um livro do Velho Testamento, foi escrito séculos antes da vinda de Jesus Cristo e já mencionava que no desencarne, né, é, esse cordão de prata se rompe. Então, agora nós vamos para a questão 455 do Livro dos Espíritos. Essa questão é um resumo teórico de todo o capítulo 8, que fala de sonambulismo, de êxtase e de segunda vista, que são emancipações da alma. São diferentes graus de emancipação da alma. Então, o sonambulismo é, é uma emancipação da alma, quer dizer, a alma se liberta do corpo físico, mas continua preso a ele pelo cordão de prata. Mas no sonambulismo, a emancipação da alma é maior do que no sonho, ou seja, o espírito fica mais liberto, mais emancipado no sonambulismo do que no sonho. E por isso mesmo, por estar mais emancipado, a sua lucidez é maior, então ele entende mais o que está acontecendo, ele acessa o plano espiritual de uma forma mais ampla. Por quê? Porque ele sente muito pouco a influência do corpo físico, porque há uma libertação parcial maior do que no sonho. Quer dizer, o espírito se desdobra, se afasta do corpo físico, mas continua controlando o corpo físico, como bem mencionou o Dr. Vigdal, lá na Revista Espírita. Então, no caso do sonâmbulo, né, o espírito está lá, desdobrado, afastado do corpo físico, mas está controlando o corpo físico. Então, o sonâmbulo levanta da cama, anda pela casa, fala, vai na geladeira, come alguma coisa, mas o corpo físico fala o que a alma está vendo. É a alma, o espírito que controla esse corpo físico. Essa movimentação do corpo é um reflexo da atividade do desejo do espírito. O espírito está consciente lá no plano espiritual. E aí o sonâmbulo acorda e não lembra nada. É, as vivências que o sonâmbulo teve lá no plano físico, aliás, no plano espiritual, são registradas pelo seu cérebro perispiritual, mas não pelo cérebro físico. E por isso que quando ele acorda, ele não lembra nada. Que pode eventualmente lembrar, mas de uma forma fragmentada. E explica Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Então, a pessoa não vai ficar nessa condição de sonambulismo para o resto da vida. E é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Então, durante esse fenômeno de sonambulismo, o espírito pode ir lá no plano espiritual estudar, trabalhar. Por isso que quando ele acorda, o corpo está cansado, né? Ele trabalhou, estudou, o seu espírito trabalhou, estudou.
E o espírito lá, né, desdobrado, ele vê por todo o seu corpo, ele vê 360 graus, porque a vista não está no olho, ele vê por todo o seu perispírito, porque esse espírito está desdobrado, tem uma maior lucidez, pode até lembrar de vidas passadas, mas essa lucidez, essa lembrança de vidas passadas, varia conforme o grau de evolução, né, desse espírito, conforme os conhecimentos que ele já adquiriu nas suas muitas encarnações. E o sonambulismo pode ser natural, espontâneo, assim, acontecer é, de uma forma, assim, do nada, né? Ou magnético, que é provocado por um hipnotizador. Allan Kardec fala, provocado por um agente magnético. Então, alguém vai lá, hipnotiza aquele que tem esse dom e ele entra nesse estado de sonambulismo. Mas seja um sonambulismo natural, ou seja provocado, no caso magnético, as vivências são iguais. É o mecanismo que isso ocorre é tudo da mesma forma. E tem mais uma questão. O sonambulismo pode ser um tipo de faculdade mediúnica. Como isso ocorre? Porque durante o desdobramento, o sonâmbulo vê os espíritos desencarnados, conversa com eles. Se eles transmitem mensagens e orientações, aí isso já passa a ser mediunidade. Essa comunicação que ocorre, né, entre o espírito desdobrado do sonâmbulo e os espíritos desencarnados é um contato fluídico de perispírito a perispírito, é uma transmissão de pensamento a pensamento, como um fio elétrico. E não são pensamentos articulados em palavras, são ideias, imagens que o espírito desencarnado joga na mente do espírito encarnado desdobrado. Então, nesses casos, o que ocorre é um dom mediúnico. Por quê? Aqui, o sonâmbulo, ele se torna um intermediário entre o espírito que está dando uma comunicação e aquele que o ouve. Digamos que, né, ele está sendo consultado por alguém entre o espírito comunicante e o ouvinte. Então, ele é um médium, é um intermediário. Allan Kardec explica: existe a presença de um espírito que passa uma comunicação. E o sonâmbulo reproduz. Mas se não há espírito comunicante, não há mediunidade. Allan Kardec fala: nessas condições, o sonambulismo e a mediunidade se acham reunidos. Aí a gente lê lá no Livro dos Médiuns, na questão, no parágrafo 172. O espírito que se comunica com o médium comum, né? Então, numa sessão mediúnica, a pessoa psicografa ou transmite pela psicofonia o que o espírito quer falar. Então, é um médium aqui nessa conceituação comum. Então, diz Allan Kardec, o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem, né, conseguem perceber perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes, diz Allan Kardec. E tem mais, o sonâmbulo, ele pode, se não tem um espírito comunicante, nesse caso não é um dom mediúnico, ele fala de si mesmo, de conhecimentos de outras vidas, que nessa encarnação ele esqueceu. E quanta coisa a gente aprendeu nas muitas vidas que já vivemos, quantas línguas já, né, já falamos, quantas culturas vivenciamos, a gente não lembra nada, o nosso cérebro físico
não comporta tanta informação. Mas o espírito, principalmente se ele tem uma evolução maior, quando ele desencarnar, ele vai lembrar das suas encarnações passadas, né? Uma ou as últimas. E quanto mais evoluído, mais encarnações vai lembrar. Emmanuel, mentor de Chico, lembra de muitas vidas. Ele contou a vida dele na época de Jesus, depois quando ele foi um escravo, depois quando ele foi padre Manuel da Nóbrega. Ele contou muitas das suas vidas, né? E Allan Kardec também faz um alerta. Existe charlatanismo, então pessoas que se passam por sonâmbulos e, né, querem enganar, às vezes até para ganhar dinheiro. Mas Allan Kardec fala que o sonambulismo é um fato, né, acontece mesmo, e se propaga dentro da própria ciência. Porque o sonâmbulo é um dom mediúnico e ele já nasce com essa mediunidade. E essa mediunidade pode ser desenvolvida, e pode através do exercício. Então, o que diz a ciência a respeito? Allan Kardec diz, né, aqui na questão 455 do Livro dos Médiuns, que a mediunidade é um fato e se propaga dentro da própria ciência. Então, a ciência também estuda o sonambulismo. E o que diz a ciência hoje, né? Que o sonambulismo para a ciência é um distúrbio do sono, que eles chamam de parassonia. Para a ciência, é um estado limiar que está né, na porta, né, entre o despertar e o adormecimento. Pode durar de segundos até meia hora ou mais, e depois a pessoa volta a dormir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Quando ela acorda, ela não lembra nada. E a ciência explica que o sonambulismo tem. Ó, aí, respondendo também a sua pergunta, Rodrigo, né? Por que que o sonâmbulo quais as causas do sonambulismo? Então, a ciência vem pesquisando. Pode ter causas genéticas. A gente lê também que o sonambulismo lá na codificação é hereditário, né? A pessoa já nasce com esse dom. Então, a ciência confirma que as causas podem ser genéticas, mas para a ciência também pode haver outras causas, lesões cerebrais, estresse, medicações, né, principalmente sedativos, álcool, apneia do sono, quando tem aquela parada respiratória momentânea enquanto a pessoa dorme, a síndrome das pernas inquietas, quando a pessoa tem uma vontade irresistível de mover as pernas, não consegue parar, doenças respiratórias, no caso a asma, né, que é uma falta de oxigênio, é uma apneia também. Então, por quê? Porque todas essas condições é, facilitam o desdobramento do espírito em relação ao corpo físico. Agora vamos falar do êxtase. O êxtase também é uma emancipação da alma, mas maior do que o sonambulismo. O sonambulismo é maior do que o sonho. Então, a emancipação da alma no êxtase é muito mais ampla do que no sonambulismo, e no sonambulismo é muito mais amplo do que no sonho. E escreve Allan Kardec, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, quer dizer, se a pessoa nem sente mais o corpo físico. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica. Quer dizer, só fica aquele fiozinho de vida. E sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio, que um esforço a mais faria romper para sempre. E ele fala, Allan Kardec, os pensamentos terrestres desaparecem, né? Aquelas preocupações do dia a dia, e é substituído por um sentimento purificado, que esse sentimento purificado é a essência do nosso ser imaterial, do nosso espírito. Diz Allan Kardec, inteiramente nessa contemplação sublime, o estático, aquele, né, que está nessa condição de êxtase, o estático,
estático com X, né? Não considera a vida senão uma paragem momentânea. Então, a gente parou aqui na Terra só para aprender, para resgatar, para ressarcir débitos, né? Então, para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o termo. E a alma, então, no êxtase, se sente ainda mais livre, por isso ela tem acesso a outras dimensões do plano espiritual mais elevadas, onde vivem os espíritos superiores. Por isso que eles têm essa sensação de bem-estar. Eles falam de êxtase, né? Que não se compara ao nada no plano material. Eles ficam inebriados por essas paisagens sublimes, eles não querem retornar ao corpo físico. E a gente lê também, né, nas obras mediúnicas, que a emancipação pode ser tão grande que, se o espírito não quiser voltar, ele desencarna. E alguns, mas nesse estado de êxtase também, o Allan Kardec faz um alerta. Alguns ficam tão extasiados, e essa assim, extasiados no sentido assim, deslumbrados, que isso acaba prejudicando a lucidez. E aí eles trazem revelações que misturam erros com verdades. Allan Kardec fala, misturam coisas sublimes e coisas absurdas ou mesmo ridículas. E que a exaltação, né, ficar assim tão exaltado, não é estático, mas exaltado, tão admirado, é uma fraqueza, e os espíritos inferiores, então, se aproveitam dessa condição. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1869, a gente lê um artigo chamado Visão de Pergolesi. O Pergolesi, ele nasceu em Nápoles em 1704, e ele era um prodígio na música. Ele lançou os germes, as sementes das eras seguintes. Ele influenciou Mozart, na música, né? Influenciou Mozart, Beethoven, Haydn. Mas aos 32 anos ele começou a adoecer e ninguém sabia quais eram as causas. Numa sexta-feira santa, diz lá na Revista Espírita, né? Ele acompanhou uma procissão até uma igreja, lá na Itália, em Nápoles. E assim que ele transpôs a porta principal da igreja, ele se viu envolto numa nuvem espessa e luminosa, que a partir de então ele não viu mais nada, ele não ouviu mais nada, era um silêncio, para ele, era um silêncio profundo ao redor, para ele, né? E a gente lê lá na Revista Espírita, ante os seus olhos admirados, em meio à nuvem na qual até então lhe parecia ter sido levado, viu desenharem-se os traços puros e divinos de uma virgem, inteiramente vestida de branco. Ele a viu pousar seus dedos etéreos no teclado de um órgão e ouviu um concerto longínquo de vozes melodiosas que insensivelmente dele se aproximavam. Então, né, essas vozes melodiosas vinham lá de longe e né, muito devagarzinho foram se aproximando dele. Ele dizia que essa melodia o enchia de encantamento, e ele era um prodígio na música, ele não conhecia essa música. Ele estava arrebatado no êxtase e suas mãos se movimentavam. Quando ele acordou, quando seu espírito voltou para o corpo físico, quando ele saiu dessa condição de êxtase, ele viu, escrito por sua mão, no mármore do templo, esse canto de uma simplicidade sublime que iria imortalizá-lo. A música que ele ouviu, essa virgem tocando no teclado e o coro cantando lá nas altas esferas, ele escreveu no mármore do templo e ele se tornou célebre
com essa música que ele trouxe para a Terra, né, aqui para o plano terreno. E ele deu o nome de Stabat Mater. Eu procurei lá na internet, é uma música muito bonita mesmo, uma música sacra. E aí na revista Espírita fala, é uma música que o mundo cristão repete e admira. E desde esse dia, o mundo material para o Pergolesi perdeu a graça. Ele foi ficando cada vez mais doente. E aí um dia ele teve um acesso de febre e ele desencarnou. Então nós vamos falar da dupla vista ou segunda vista. Então, a dupla vista é uma faculdade de perceber com os olhos da alma. Enquanto a pessoa está acordada, em vigília, ela não precisa estar dormindo, não precisa estar num transe profundo. E quem tem esse dom, né, da dupla vista, da segunda vista, o tem de uma forma permanente, só que não é contínua, né? De vez em quando ela vê essas coisas, né? E acontece assim de uma forma espontânea, diz Allan Kardec, embora a vontade de quem a possui tenha um papel em seu mecanismo e possa desenvolver-se com exercício. Então, a pessoa tem vontade de desenvolver essa dupla vista, ela pode exercitar isso. E o Allan Kardec descreve, faz uma descrição das alterações psicofísicas, né, tanto psicológicas como físicas, que o portador da dupla vista ou segunda vista costuma apresentar. Então, o estado físico fica sensivelmente modificado enquanto ele está tendo essas visões, né? O olhar fica vago, sabe quando olha sem ver? Toda a sua fisionomia reflete uma exaltação, né? Fica assim, né? Admirado. E mesmo se essa pessoa fechar os olhos, ela vai continuar tendo essa visão. E segunda vista também é um atributo do espírito. A pessoa já nasce com esse dom. Só que essa pessoa que tem essa faculdade, para ela é tão natural como para nós vermos agora, né? Qualquer coisa aqui do nosso lado. E só que durante esse processo de dupla vista, essas pessoas enxergam, ouvem, sentem, além dos sentidos físicos. Não é o olho que vê, não é o ouvido que ouve, não é, né, o tato, né, que sente. Não, é o seu espírito. E tudo aparece assim como uma miragem. E por que chama dupla vista? Porque o espírito vê ao mesmo tempo o mundo espiritual e o mundo material. E aí, nessa condição, ele pode ter pressentimentos, pode ver situações do passado, pode ver situações que ocorrerão no futuro, e é um processo anímico, não tem espírito envolvido nessa história, né? É dele, né? É um dom mediúnico, é um dom dele, é um dom anímico. Agora, se ele está lá, né, nessa condição de dupla vista, e ele está vendo o espírito lá, ele está em vigília, ele está acordado, e ele começa a ver as coisas do plano espiritual e vê um espírito, e esse espírito traz mensagens para ele passar para alguém, então ele se torna um médium. Aí é um fenômeno mediúnico, ele se torna um intermediário entre o espírito desencarnado, que traz uma mensagem, e a pessoa que o ouve. E, frequentemente, ao retornar completamente ao corpo físico, eles esquecem, ou então fica uma lembrança passageira, vaga, ou não, né? Tem pessoas que já, num grau de evolução maior, numa lucidez maior, nem esquecem. E a segunda vista, então, varia, assim, desde uma sensação confusa até uma percepção clara, nítida do mundo dos espíritos. Em obras póstumas, Allan Kardec distingue
a dupla vista da clarividência. Por quê? A pessoa que tem dupla vista vê o mundo espiritual. A pessoa que tem clarividência vê o mundo espiritual. Mas, no caso da dupla vista, no caso, por exemplo, diz Allan Kardec, no sonambulismo, a clarividência deriva da mesma causa. A diferença está em que, nesse estado, ela é isolada, independe da vista corporal. Então, por exemplo, no sonâmbulo, ele está vendo as coisas do mundo espiritual, mas o seu corpo físico está dormindo. No caso da dupla vista, o espírito está vendo as coisas do mundo espiritual, mas o corpo físico também está vendo as coisas da matéria, por isso que chama dupla vista, né? Então, a clarividência ocorre no sonâmbulo, no sonambulismo, no êxtase, e é um fenômeno anímico do próprio espírito, não tem a intervenção do espírito, mas há a possibilidade de ocorrerem percepções do mundo espiritual associadas com as faculdades mediúnicas, aí vai chamar clarividência mediúnica. Então, por exemplo, Chico Xavier, quando ele psicografou os romances históricos, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, ele disse que ele via cenas da época, né, que Manuel mostrava, então ele psicografava, mas, ao mesmo tempo, Emmanuel passava para ele as imagens do que ele estava psicografando. Então, aí é uma clarividência mediúnica, porque Emmanuel estava lá, né? Então, o Chico Xavier era um médium, um intermediário entre Emmanuel e nós, que lemos os livros, né, do Chico Xavier. No livro dos médiuns, no parágrafo 167, o Kardec considera como médiuns videntes as pessoas dotadas da capacidade de ver os espíritos. São médiuns capazes de ver os espíritos em vigília ou no estado sonambúlico ou próximo de um estado sonambúlico. Então, há diversos graus de emancipação da alma. E essa faculdade não é permanente, é associada a uma crise passageira. A crise é o transe, né? Então, resumindo, as pessoas que têm dupla vista, né, podem ser médiuns videntes. No sonho a gente se desdobra e vê espírito, mas nós não somos médiuns videntes só porque vemos espíritos durante o sonho. Mas no caso da dupla vista, sim, porque o espírito a pessoa está acordada. E podem surgir essas aparições, essas visões acidentais, assim, ó, ocorreu, né, uma vez ou outra, de forma espontânea, aí não é considerado um médium vidente. Eu mesma, eu já vi, muito poucas vezes, cenas do plano espiritual, é tão raro, foi tão raro, que eu não sou uma médium vidente. E Allan Kardec fala assim, é prudente não dar crédito senão ante provas positivas. Então, a pessoa está dizendo, né, que ela está vendo uma cena do plano espiritual, uma cena do passado, uma cena do futuro. Como saber se é verdade ou não? Aí o Allan Kardec fala que tem os charlatães, né? Que é prudente não dar crédito senão ante provas positivas. Olha, eu vou dar um exemplo do que seriam provas positivas. O meu filho chama Fernando, a gente estava 2 semanas atrás, no sábado de manhã, lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá no bairro Assunção, no hospital psiquiátrico, né, que fica junto ao Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Nós estávamos na cantina, e lá tem várias mesinhas, várias pessoas tomando lanche, era sábado de manhã, e aí ele olhou uma senhora, assim, na mesinha do lado, e ele ficou, assim, deslumbrado, né, como se fala, né, e ficou, né, assim, olhando para ela. Falei, que foi, Fernando? Aí ele falou assim, eu estou vendo uma vida passada dela. Ela foi freira na Idade Média. Estou vendo direitinho as roupas que ela usava, a igrejinha que ela frequentava.
Aí cheguei perto dela, dessa senhora, não conheço. Falei assim: "Você acredita em reencarnação?" "Acredito." "Então, meu filho está vendo não, tem uma visão sua de vidas passadas, de uma freira, né." Aí falei com umas roupas antigas, ela falou assim: "Nossa, eu tenho esses sonhos direto." Aí meu filho chegou perto dela e começaram a conversar. Aí ele contou, né, que ele via ela assim como uma freira da Idade Média, numa igreja, provavelmente na Europa, no alto de um morro, com montanhas lá atrás, assim como todo grama baixinha, e via com nitidez as roupas, os detalhes dessa igrejinha de pedra, via a paisagem, o clima da localidade, e ele contando para ela, e ela foi ficando assim. Ela disse: "Olha, tudo isso eu já sonhei várias vezes, do jeitinho que você está me falando, eu já sonhei, e eu não, ficava pensando, por que que eu sonho sempre com esse local e com essa freira?" E a descrição dele batia direitinho com o que ela via no sonho. Até ele fez aqui um desenho, né, da igrejinha antiga lá, de pedra, assim, pequenininha, né, lá da Idade Média. Então, essa é uma prova positiva, né, de que foi uma dupla vista. Foi a primeira vez que aconteceu isso com ele. Se vai acontecer novamente, a gente não sabe, não sabe. Como, né, não é frequente, não se pode dizer que ele é um médium, né, que aconteceu, né. E essa dupla vista, ela pode ser desenvolvida, mas o Allan Kardec fala que não é prudente provocar, nem forçar, porque o Allan Kardec fala nessas condições, a gente pode se tornar joguete da nossa própria imaginação. A gente acha que está vendo e, na verdade, é a nossa imaginação que está nos dando, né, um assim, um golpe. Mas se a pessoa já tem esse dom, se isso acontece na vida dela com frequência, aí ela pode desenvolver. E então, fazendo assim um fechamento desse capítulo, que é a questão 455, já resume todo o capítulo 8, Allan Kardec fala que o sonambulismo, natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Que causa é essa? Emancipação da alma. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza. Quer dizer, a pessoa nasce, né, com esse dom. E por isso existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais remota antiguidade. E encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Então, fazendo uma vibração muito amorosa para todos os médiuns do nosso planeta, para todos os trabalhadores do bem, das casas espíritas e de outras religiões, fazendo uma vibração muito amorosa por todos os governantes do nosso planeta, de todos os países, por todos os povos, para todos os povos, e também para a nossa nação. E também pedimos uma vibração cheia de amor para aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sozinhos, aqueles que se sentem desamparados, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nas creches, nos asilos ou nas penitenciárias. Senhor, nós também queremos fazer uma vibração cheia de amor, a espiritualidade amiga que está sempre nos amparando, nos trazendo bastante informações, proteção, coragem. Senhor, queremos vibrar por nós, por todos que aqui estamos, para os nossos lares e para os nossos familiares. E fazemos uma oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigada, que a paz do Mestre esteja sempre conosco.